convidado hoje aqui no Jornal 96 é o médico Alexandre Mota, pré-candidato a prefeito de Natal. A gente fala pré-candidato, apesar de não estar definido ainda um nome dentro do Partido dos Trabalhadores, porque ele é um dos nomes cogitados pela militância do PT e também pela cúpula. Então, essas discussões foi citada recentemente numa entrevista da governadora Fátima Bezerra. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O PT já deu início às conversas sobre 2020? De maneira informal, Diógenes. Na verdade, essas conversas têm acontecido pelas pessoas que hoje têm algum interesse em que o debate se dê, né? Eu particularmente me coloco nesse patamar, mas de maneira informal, até porque nós estamos ainda na transição da gestão do comando municipal para a nova gestão da vereadora Divaneide Basílio, né? Então essa fase de transição talvez ainda seja um impeditivo. Mas essas discussões têm se dado de maneira entre as tendências, entre os militantes, de maneira muito intensa. As pessoas, alguns defendem até que a gente já podia estar começando uma campanha. Já com um rumo, né? Com um nome já definido. Alexandre, você foi candidato a senador e é natural que seu nome surja como opção do PT em Natal. Você encararia o desafio? Você já chegou a tomar uma decisão sobre colocar seu nome à disposição da legenda? Sim. Em recente entrevista eu já tinha colocado isso de público e já tenho colocado isso para as diversas tendências. Já conversei com algumas pessoas. Eu conversei inclusive com a presidente eleita Divaneide Basílio, conversei com a deputada federal Natália Bonavides. Que também é um nome bastante citado, conceituado, importante. Ela é uma liderança importante no partido. Ela consegue hoje transitar dentro dos movimentos sociais de maneira muito intensa. É muito respeitada pela juventude, é muito respeitada pela forma como faz política. E hoje muito identificada com o momento que o PT vive, né? Isso, exatamente. Então acho que Natália é um nome fundamental. Independente do lugar que ela vai ocupar nessa campanha, Natália é uma figura importantíssima para os destinos do partido. Do jeito que você está falando, está me passando a impressão que ela seria o nome principal, já foi citada em várias entrevistas por outras figuras do PT, e que caso ela não concorra, outros nomes podem disputar essa eleição. É isso ou ela está no mesmo patamar de que outras pré-candidaturas? Se você parar para pensar, o PT tem umas pré-candidaturas muito sólidas, né? Por exemplo, o ex-deputado Fernando Mineiro, atual secretário de governo, é um nome muito sólido, muito conceituado internamente e para nível exterior também, exterior que eu falo, ao partido. O próprio senador atual em exercício, Jean Paul Prats, é outro nome cogitado. Então, na verdade, como o PT é um partido vivo e as pessoas têm muitas opiniões, eu não digo divergentes, mas variadas sobre os temas em geral, Natália não é a história, como me perguntaram na entrevista, é o plano A. Não, Natália é uma das figuras postas. Ela própria que não se coloca como pré-candidata. Ela própria já me externou pessoalmente e tem externado de maneira pública. Aqui mesmo, nesse programa, ela já falou isso, que por ela não disputará. Então, eu acho que tem uma coisa que um colega do partido colocou que é muito interessante, ou seja, você não pode obrigar a pessoa a ser candidata. O candidato tem que ter vontade, tem que ter gana, tem que ter espírito para a candidatura, né? Então, acho que nesse sentido é importante a gente avaliar que o meu nome está posto com essas perspectivas, com essas expectativas. Eu li na imprensa que, além, claro, das opiniões da militância, dos filiados aqui do Rio Grande do Norte, uma pessoa que vai ser ouvida nesse processo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existe essa possibilidade de Lula interferir, não diria nem interferir, mas participar da escolha do candidato do PT à Prefeitura de Natal? As eleições municipais, elas não vão estar dissociadas das eleições federais de 2022. Então, acho que a primeira coisa que tem que botar na mesa, no tablado, é isso. E óbvio que a liderança nacional, o partido a nível nacional vai estar conversando e tentando achar a melhor opção em cada uma das cidades. O PT tem, no seu projeto nacional, a perspectiva de voltar ao poder, de voltar a gerir o país e voltar a reconstruir aquilo que construímos. Nesse sentido, as eleições municipais vão ser o primeiro passo.
né? É preciso criar uma base sólida de prefeituras nas grandes cidades e nas cidades menores, onde o PT já tem algum grau de influência, de maneira a possibilitar que essa eleição de 2022 possa ser vitoriosa. Então, isso não está descartado, que essas pessoas, inclusive o ex-presidente Lula, que é uma liderança legítima do partido, o partido entende assim, possa opinar ou possa considerar determinadas avaliações. Lula ajuda mais ou implica mais a escolha de uma candidatura nesse momento de muita divisão no país? Eu acho que Lula ajuda mais. Lula sem dúvida nenhuma, hoje, a maior liderança política do Brasil. Recentemente, a Folha de São Paulo, você deve ter acompanhado, saiu quais seriam os políticos com maior credibilidade no Brasil e colocou dentro de uma margem de erro ele e o sempre político ex-juiz Sérgio Moro, né? Ou seja, colocou no mesmo patamar de liderança e o atual presidente bem mais atrás. Então, sem dúvida nenhuma, a perspectiva da vinda de Lula e o acompanhamento dele nas cidades onde o PT disputará, sem dúvida nenhuma, vai ser muito positivo. Gerlane Lima. Bom dia, doutor Alexandre. O senhor já disse aí que o senhor não está à disposição do partido e o senhor citou outros... Está à disposição do partido, e o senhor citou também outros nomes mais conhecidos. Como o nome do senhor ainda não é tão conhecido assim na política, como é que o senhor pretende se apresentar ao eleitorado aí natalense? Eu me pretendo apresentar como o que eu sou. Eu sou um trabalhador da saúde, alguém que se dedica à sua profissão e às suas funções com dignidade, com respeito e com observação daquilo que é necessário, e dentro de um projeto de um partido que é coletivo. Então, na verdade, eu não vou estar me representando, vou estar representando aquilo que o meu partido pensa. E acho que o PT tem uma forma de governar e uma forma de pensar a sociedade que precisa estar colocada na mesa. O PT é uma força importante dentro da política nacional e é uma força importante hoje no Estado, né? E essa forma como o PT governou, essa forma que o PT gerenciou e gerencia a coisa pública, transformando isso numa sociedade inclusiva, né? Que é onde as pessoas possam participar e terem seus desejos e suas necessidades atendidas, é esse projeto que eu, se for o candidato escolhido pelo meu partido, vou apresentar para a sociedade. Então é nesse sentido que eu coloco a minha candidatura, a minha pré-candidatura. O senhor falou em serviço, aliás, que é um trabalhador da saúde, e hoje a manchete do Globo é que o serviço de saúde encolhe no país com crise fiscal. E uma das cidades citadas, como exemplo de caos, né, além de Manaus e também o Rio de Janeiro, é Natal. Qual é a avaliação que o senhor faz caso o senhor tenha que enfrentar esse debate na campanha eleitoral? Eu acho que nós vamos ter que enfrentar esse debate na campanha eleitoral. Aliás, a saúde, dentro das pesquisas que se tem hoje à disposição, é a questão central para a maioria da população. E veja, aqui vale um preâmbulo. A sociedade brasileira foi enrolada há aproximadamente 2 anos e meio atrás com a votação da emenda de teto de gastos. Então, a sociedade acreditou que era preciso controlar investimentos em saúde, em educação, em segurança, como se isso fosse determinar melhoria das condições de vida das pessoas. Mas houve votação de teto de gastos no âmbito estadual, já com a governadora do PT, claro, Fátima mas eu não estou dizendo que isso não acontece. O mundo real só obriga as pessoas a tomarem as decisões reais. Mas do ponto de vista objetivo, o que aconteceu é que hoje você restringiu valores a serem distribuídos nas diversas instâncias e você cria uma situação onde, sem dinheiro, os gestores se veem de mãos atadas. Eu tenho muito respeito pelo secretário atual de saúde, muito respeito, conheço ele de outros momentos. Cipriano também, mas tenho muito respeito pelo secretário municipal, Jorge Antunes. É um homem sério, um homem correto, mas ele não é capaz de fazer aparecer dinheiro dentro da pasta dele. Natal gasta hoje, per capita, aproximadamente R$360 por usuário. Natal não está nem entre os top 10, os top 10, como alguns gostam de dizer. As listas. Natal não está entre os 10 municípios do estado do Rio Grande do Norte que gastam mais com saúde per capita. Né? Você pode dizer, não, tem cidades que recebem royalties e recebem mais. Tudo bem, mas faz sentido Viçosa, lá no oeste, Potiguar, gastar mais per capita com saúde que Natal, que é a capital? O que é isso? Isso é como você gerencia o orçamento público, entende, Diógenes? Então, essa é uma questão central. Nós tivemos um aumento imenso
de casos de chikungunya, dengue e zika, e aí eu posso falar com propriedade porque sou infectologista, no Brasil inteiro. Mas em Natal também, estima-se que aproximadamente a cada 20 minutos só surgiu um caso novo de dengue, zika e chikungunya. O que isso significa? Falência da ação pública. Nós temos hoje nas diversas unidades básicas de saúde vazios assistenciais. O que significa um vazio assistencial? Significa dizer que naquela região a população não está sendo atendida no posto de saúde. 80% das doenças podem ser resolvidas no posto de saúde se tiver médico, tiver equipe. Se você não tem isso, essa pessoa ela vai sobrecarregar os demais postos, as demais unidades, ou vai sobrecarregar a ação terciária. Então, quando você chega assim, você quer esvaziar o Valfredo, quer esvaziar as unidades terciárias de saúde que estão sobrecarregadas, coloque médico no posto. Coloque médico nas unidades e aplique as políticas que já são reconhecidamente eficazes, preventivas, para você diminuir todos os agravos que ocorrem hoje na saúde pública. É um desafio? É. Mas como é que você vai resolver isso? Você vai resolver isso apontando na melhora do recolhimento financeiro, apontando na melhora da gestão e você qualificando as equipes e os profissionais. Alexandre Mota, pré-candidato a prefeito de Natal pelo PT, eu lhe pergunto, além da saúde, o que é que está no radar de uma provável candidatura? Tem mais coisas, né? Se você parar para pensar, a gente pegar essas listas aí educacionais, por exemplo, eu tive curiosidade de ver os dados da Fundação Lehman, que não pode ser acusada de ser uma fundação esquerdista. De Paulo Lehman, né? De Paulo Lehman, que obviamente ele busca... Os principais empresários do país, dono inclusive da Ambev. Um dos donos da Ambev, mas que é o que claramente mais se identifica. A Fundação Lehman apresenta os dados sobre as escolas municipais do Brasil inteiro e tem os dados lá que estão disponíveis para quem quiser ver, os dados sobre as escolas municipais em Natais. Apenas 4 escolas tiveram índice acima de 6, que é o chamado índice qualificado, para você dizer que a escola está adequada. 4 escolas de mais de 60 escolas municipais que o Natal tem. Então, como é que você quer melhorar a vida das pessoas? Como é que você quer criar as condições para que a sociedade evolua e melhore, as pessoas possam crescer do ponto de vista individual, do ponto de vista enquanto cidadão, se a escola não serve, né? E isso, ela coloca, esses dados são interessantes porque coloca no nível básico. Quando você coloca no nível, já na fase final da escolaridade, aí não tem nenhuma. Não tem nenhuma que esteja com índice do IDEB acima de 6. Isso é grave. Isso é grave e veja, é preciso pensar quais são os lugares do Brasil onde isso está sendo pensado para que possa ser modificado, né? Existem experiências mais exitosas, por exemplo, no Ceará. Mas eu acho que seja qual for a prefeitura, e aí eu quero dizer que eu acho que precisa ser uma política de Estado, uma política de poder público e não uma política do prefeito, né? É preciso pensar que você precisa criar uma forma com que as escolas funcionem, para que você forme pessoas, elas consigam ter acesso ao mercado de trabalho e possam crescer enquanto pessoa, enquanto cidadão. Isso está posto, tem que estar posto em qualquer que seja a prefeitura. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, Diógenes, é que a cidade precisa ser pensada de fora para dentro. A gente pensa a cidade, eu digo a sociedade de uma forma geral, e eu tenho lido muito sobre isso, a sociedade está se pensando de dentro para fora. E aí você não pensa as periferias. Se você não pensa as periferias, na periferia a cidadania não chega. Se a cidadania não chega, quem chega? Quem chega é o tráfico, quem chega é a violência, quem chega é a insatisfação. E isso faz com que você crie um moto contínuo negativo dentro da sociedade. De uma vida marginal, né? De uma vida, aqui entendido, a vida à margem. À né? margem. À margem. Não marginal do crime, mas isso, viver à margem. Viver à margem. Marginal, né? Então, você vai nessas comunidades e você não tem um aparato social que melhore a vida das pessoas. Você não tem o ginásio de esporte adequado, você não tem uma biblioteca, você não tem nada que possa fomentar a cultura local. Então, quando aparece, chama atenção. Quando muito assistencialismo em tempos de eleição, né? Isso. Aí o cara vai lá, cria uma determinada circunstância que faz com que as pessoas, aconteceu algo, mas na vida real, a vida nas periferias é muito ruim. Gerlani. Doutor Alexandre, o senhor, são vários nomes, eu insisto nessa questão dos nomes do PT, são vários nomes. O senhor acha que essa demora em escolher, em definir um nome, a candidatura do PT, pode prejudicar o projeto do partido?
Eu não creio, até porque eu acho que as demais alternativas eleitorais dos demais partidos também não se ainda evidenciou. A campanha, eu creio, eu estimo, que vai startar para todos os partidos pós-carnaval. Março, então, março. Eu creio que por volta do final de fevereiro, que é quando vai se dar o carnaval, início de março, os demais partidos vão começar a discutir. Então eu acho que essa coisa interna vai precisar ser vencida. Aqui é entendido como não tendo uma resistência disso, mas é a dinâmica natural. Acho que o partido deve sair com uma proposta forte. Acho que vamos evidenciar para a sociedade o que pensamos sobre gestão e o que pensamos sobre a melhor forma de ter uma sociedade inclusiva. Isso vai estar na mesa, seja qual for a nossa candidatura, seja qual for a candidatura do Partido dos Trabalhadores. E penso que sairemos forte. Eu penso que as alternativas eleitorais vão se dividir em dois projetos, né? Um projeto hoje que relembra muito e tende a associar muito através da candidatura do prefeito atual com as oligarquias. Álvaro Dias, candidato à reeleição, embora ele negue. Pré-candidato à reeleição. Pré-candidato, né? Embora ele negue, mas acho que essa candidatura é muito identificada com a oligarquia Maia, com Henrique Alves, que hoje tenta consolidar o poder do PMDB de novo no Estado. E acho que o outro campo vai se dar conosco. É a impressão que eu tenho por conta exatamente da nossa candidatura. A candidatura que o PT tiver vai representar aquilo que o governo do Estado hoje representa a nível municipal. A gente falou na eventual participação desse processo de escolha do ex-presidente Lula, mas agora eu pergunto sobre o peso da opinião, claro, da governadora Fátima Bezerra. Ela que ele citou, inclusive, juntamente com outros nomes. Ela tem alguma preferência, a governadora, hoje? Não, ou essa conversa está em aberto? Eu acho que a conversa está em aberto. A governadora tem muita responsabilidade na condição política do Estado e tem colocado, obviamente, a direção municipal a condição dessa situação. Mas creio e avalio, isso é uma informação, uma opinião muito pessoal, que Fátima Bezerra hoje é o nosso maior ativo político. Fátima Bezerra, não só pelo que construiu ao longo de sua vida pessoal e política, mas também pela forma como tem gerido o Estado, né? Um Estado que foi entregue da maneira pré-falimentar como foi, e hoje se encontra na situação, mesmo com todas as dificuldades, conseguindo pagar a folha de funcionário em dia, conseguindo honrar os compromissos e ao mesmo tempo tentando trazer investimentos externos. Eu acho que Fátima é, sem dúvida nenhuma, hoje, internamente, a nível de Estado, o nosso maior ativo político. A nível do Brasil, sem dúvida, é o presidente Lula, mas local, sem dúvida nenhuma. Ou seja, não passa essa campanha, na minha cabeça, sem o apoio, o aval, o incentivo seja quem seja o candidato da governadora Fátima Bezerra. Apesar da perspectiva de algumas receitas em torno da ordem de 800, 1 bilhão de reais para pagamento de atrasados, não só com servidores e fornecedores, a realidade é que a governadora começa o ano com folhas em atraso dos servidores. Até que ponto essas cobranças em torno de atraso e folha pode atrapalhar uma disputa eleitoral do PT em Natal? Esse é um dado importante. As pessoas, sem receber aquilo que lhes é devido, elas ficam insatisfeitas, isso é óbvio. Agora, há um reconhecimento, e eu digo isso porque, como sou funcionário público e dou muito plantão nos hospitais mais de ponta, como Giseuda, como Valfredo, as pessoas estão percebendo o esforço. Você vê no funcionalismo público as pessoas terem primeiro uma satisfação de saber o dia que recebe. Saber que vai receber, por exemplo, daqui a 2 dias nós vamos estar recebendo a primeira parcela do mês em curso, e no final do mês você saber que conta. Isso é bom para a gente, é bom também para o comércio, é bom para o giro da economia. Ela separa o antes e o depois? Na verdade, o mês a ser pago, por exemplo, agora, esse mês de janeiro, nós vamos receber a primeira parcela. Uma parte dos funcionários que recebem menos vão receber a primeira parcela agora no dia 15 e recebem a segunda parcela. Eu falei, separa o antes e o depois, mas não é do salário. Sim, desculpa. A situação que o governo, ela assumiu. A imensa maioria das pessoas fazem essa separação. Existe uma parcela que ainda é muito resistente a isso, mas o grosso das pessoas compreende o esforço que é feito no controle dos gastos, no controle do pagamento
dos atrasados, ou seja, tudo que está sendo feito pelo governo atual. E volto a dizer, Fátima é hoje o nosso maior ativo. E veja, Diógenes, uma das coisas antes de vir para cá que eu estava lendo, eu estava vendo o ranking das eficiências dos municípios. Não sei se você teve curiosidade ou teve oportunidade de ver isso publicado pela Folha de São Paulo. Não vi ainda não. Natal não está, do ponto de vista de eficiência administrativa, não está entre as 100 cidades do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de eficiência administrativa. Quando pensa no Brasil, está acima de 1.300. Mas o que isso significa dizer, do ponto de vista prático? É que a atual prefeitura é muito boa de festa. É muito boa para fazer show, é muito boa para trazer artistas de fora, mas do ponto de vista objetivo da vida do cidadão, naquilo que interessa, naquilo que causa sofrimento, naquilo que faz com que as pessoas tenham as dificuldades dela resolvidas, a prefeitura está deixando muito a desejar. É isso aí. Nós conversamos aqui, eu e o Gerlane, com Alexandre Mota, que é médico e é um dos nomes do PT em discussão para a disputa da Prefeitura de Natal. Alexandre, muito obrigado por sua conversa. Com certeza aí nós teremos outras tantas aí no decorrer desse processo. E uma última questão, independente do escolhido, o partido vai se manter unido, né? O partido sai junto, eu não tenho dúvida disso. Nós temos um projeto de sociedade, nós não temos um projeto vai provocar eleitoral. rachaduras não, né? Não creio em absoluto. Eu, por exemplo, se porventura não for escolhido, eu vou estar fazendo campanha por qualquer um deles que seja. É isso aí.